Hoje nós temos a participação de uma grande figura futebolística. Chamamos Serginho Redes. Ele vai conversar conosco de uma situação que dificilmente ele vai se concretizar os conceitos dele. Futebol. Quem é que não conhece o Serginho Redes? Jogador de futebol, que hoje realmente tem outras plataformas dentro da vida, mas continua conhecedor como poucos do pebol brasileiro. A pergunta primeira que a gente faz é dizer o seguinte: o prazer de tê-lo aqui junto conosco, meu caro Serginho, você que é um pilastre do futebol brasileiro, porque jogou, esteve dentro das linhas dentro das quatro linhas e conhece como poucos o esférico. Bom dia para você, querido. Bom dia, Vano, prazer estar aqui com você. E também vou dar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui. Você passa a bola que eu devolvo e a gente vai nesse bate-bola, nessa tabelinha. Você bate a bola, vou passar para você, né? De peitoral você joga para frente. Serginho, hoje o futebol brasileiro é mais difícil do que daquela época que você atuava? Eu penso que é mais difícil, sim, porque o lúdico e o espontâneo do futebol daquele tempo, né, deu lugar a um negócio. É um mercado, é jogo em cima de jogo, é Copa do Nordeste para os times daqui, né? Fortaleza, Ceará especificamente, é Copa do Nordeste, é Copa Sul-Americana, o Fortaleza já botou a cabeça na Libertadores uma vez, entendeu? É Taça Brasil, é muita competição, muita competição. E como nós moramos aqui em cima, né, no Ceará, o que muito me honra, porque eu gosto muito daqui, entendeu? Então o que acontece? A maioria dos jogos são na parte de baixo do país. O que o Fortaleza viaja é um absurdo, né? Então, passo o tempo inteiro viajando, o tempo inteiro em hotel e o tempo inteiro jogando. Quer dizer, é muito puxado esse futebol de elite, né? Que é um futebol da Série A e da Série B, que eles naturalmente não respondem por todo o futebol brasileiro. E daí tem até um equívoco, né? No sentido de achar que o jogador de futebol ganha muito. Na verdade, o salário médio do jogador de futebol brasileiro, ele varia de 2 salários mínimos até 4 salários mínimos, entendeu? 85% dos jogadores brasileiros ganham nessa faixa. Quem ganha razoavelmente bem é a Série A, ganha muito bem, os jogadores da Série B, na Série C já começa a cair, né? E o futebol brasileiro é muito concentrado, né? Em todo o país e em todos os lugares, né? Quem está fora da série, quem está fora das competições da CBF, não joga o ano inteiro, né? Eu estou trazendo esse problema, que é um problema que o futebol tem, porque eu conheço vários jogadores de futebol que jogam o campeonato cearense e quando o campeonato para e o time dele está desclassificado, campeonato que dura 3, 4 meses, eles estão uberizando pela cidade, pegando e entregando pizza, né, tchan de moto para lá, para cá, não é uma coisa fácil. Então o futebol ficou mais difícil. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, você esclareceu aí a respeito da situação do futebol dentro dessas séries A, B, C, D, não é verdade? E hoje nós temos uma equipe que saiu praticamente do chão e está entre as 4 do país. Eu falo da equipe do Fortaleza Esporte Clube. No seu bem comum de vivência e também de assimetria com a realidade, você imaginaria em outros tempos a situação do Fortaleza hoje?
Esse fato é um fato admirável. Admirável por quê? Admirável porque demandou uma organização, né? E que aí você tem a presença de Marcelo Paz, Rogério Ceni, e de outros dirigentes do Fortaleza, como Alex Santiago e tudo. Entendeu? É um povo que se dedicou e organizou um clube de maneira que ele tivesse um projeto. Bom, o Marcelo Paz foi entrevistado aqui pela gente uma vez, né? E o Marcelo Paz explicou essa trajetória desde o projeto que ele apresentou para o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni topou. E aí o Rogério Ceni, além de ser um técnico, era um mentor intelectual também, junto com o Marcelo e outros diretores, do que o Fortaleza vinha fazendo. Então, o que ocorre? O Fortaleza conseguiu, estava na Série B, foi campeão brasileiro da Série B. Né? E aí, nos últimos 6 anos, o Fortaleza vem frequentando a Série A e está entre os 10 melhores clubes do país. E o preço, como já falei, paga um preço grande por isso, porque as viagens de avião, elas duram muito tempo. Qualquer jogo em São Paulo, no Rio ou no Rio Grande do Sul, é uma viagem muito grande. Qualquer jogo na Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai, tudo, é uma viagem maior ainda. Então, é um desgaste muito grande, e a campanha do Fortaleza é admirável e é um resultado muito interessante, porque ele conseguiu, né, com jogadores bons, muito bons, diria isso, e até de uma certa idade já, ele conseguiu montar um elenco muito bom. E depois ele conseguiu ainda, com a saída do Rogério Ceni, aí tateou em busca de um técnico, o outro está não sei o quê, até que acertou o Vojvoda, e o Vojvoda caiu como uma luva, né? Então, né, o Fortaleza vive um momento que ele é muito interessante, de um clube do Nordeste, né, manter essa trajetória. Porque você teve até, eventualmente, o Bahia chegou a ser campeão brasileiro. O Sport. O Sport foi campeão em 87, naquela confusão com 4 equipes, tá, não sei o quê. Mas o Fortaleza se mantém. O Fortaleza, ele vem se mantendo e ele vem representando muito bem o futebol do Nordeste, o futebol cearense, e a campanha é admirável, né? Eu sou só aplausos. Mesmo quando o Vojvoda mexe, que o time não dá certo, eu também continuo sendo só aplausos, porque eu acho que isso são, como se diz, são os cavacos do ofício. Sim. O técnico muda, entra um jogador, entra outro e tudo, mas o time consegue, né, o clube consegue um rendimento. A torcida do Fortaleza fez espetáculo fascinante. O povo daqui do Ceará adora futebol. O Ceará mesmo, por exemplo, estando na situação que o Ceará se encontra, o Ceará é que tem maiores rendas. A torcida vai. E aí teve esse jogo contra o Sport agora segunda-feira, que o Ceará andou pertinho de um resultado bom. Se consegue o resultado bom, o Castelão ia ficar pequeno, ia ter gente de pendurado nas torres. Entendeu? Então tem esse instante do futebol cearense, tem esse instante também, Evandro, do desenvolvimento do Ceará como Estado. Sim. Né? Sim. O Ceará desenvolveu muito, tem muitas coisas, essa coisa do turismo é interessante, essa coisa da educação, da formação das pessoas, interessante. Então, o Estado, né, ele... E geograficamente interessante para quem quer ir para a Europa ou vice-versa. Está aqui, a gente está na esquina do Brasil, né? Quem é que cantava? O cara, o compositor que cantava essa música, Silente Esquina do Brasil, nos verdes mares calma lama. Tinha uma música dessa. Acho que era o Roger que cantava. Agora, voltando ainda para o futebol, eu perguntaria, a história, existe realmente o vestiário, o jogador, ele derruba técnico? Olha, eu nunca recebi, nem nunca ouvi no tempo que eu jogava, né, uma coisa assim. Parecida.
parecida, vamos derrubar o técnico tal, não sei o quê. Isso naquele tempo. Agora, tinha técnico que você realmente assim, não gostava muito, porque ele às vezes não botava você para jogar e tudo. Aí tinha um problema com A, com B, porque, veja bem, o futebol você tem ali 30 homens, 11 jogam e agora são mais 5, 6 que entram. Né? Mas você tem 13 que estão ali brigando por um lugar e tudo. Quer dizer, naquele tempo, você tinha 11 jogadores e uns 15 injustiçados. Porque todo mundo jogava e todo mundo tinha o compromisso era maior com o clube, no sentido de que você se envergonhava quando perdia um Fortaleza e Ceará. Sim. Por quê? Eu até brinquei outro dia aqui, né, eu conversando com o pessoal aqui, e falando assim, olha, no tempo que os jogadores se encontravam num cabaré, a cidade inteira sabia disso. O que era normal. O que era normal. Hoje em dia, os caras todo condomínio fechado. Hoje em dia é outro nível. Né? O salário de um jogador de Série A é 250, 300 mil, tá? Os caras ganham bem e tudo, e tem também uma vida muito puxada. Porque antigamente como era? Você jogava, o primeiro semestre todo era o campeonato regional, aí depois vinha o campeonato nacional. Né? E era praticamente essas duas competições que você tinha. E ainda dava tempo para ir para a barca. Dava tempo para ir para a barca. A barca que vocês possam entender. Tinha uma turma. É a farra. Tinha uma turma que bebia mais, escondia cerveja embaixo da mesa, ia pedindo, botava embaixo da mesa. Eu vou aqui, na terça-feira que vem, eu devo fazer aqui um podcast com Edmar. Edmar, pé de bicho. Edmar Butaninho. E Edmar, e tinha um trio que andava muito junto, que era o Pedro Basílio, Arthur e Edmar. Edmar era o mais tranquilo deles, entendeu? Porque eles sempre bebiam cerveja. Cerveja. Tanto que tem até uma história daquele tempo em que o Arthur e o Pedro Basílio, aí às vezes o diretor ia buscá-los, eles estavam na farra, não sei o quê, aí dava um banho, no dia seguinte eles estavam bons. Mas eram duas figuras... E três grandes jogadores, né? Excepcionais. Excepcionais. O Arthur, por exemplo, eu me lembro, Maracanã lotado. Eu estava no Rio, voltei para o Rio, estava vendo um jogo do Botafogo. O João Saldanha, que na época era considerado o melhor comentarista do Brasil. Tinha até um jingle, João Saldanha e José Carlos Araújo, tinha aquele jingle, né? O Arthur era o quarto zagueiro do Botafogo. Sim. O Marinho Chagas era o lateral esquerdo. O Marinho Chagas apoiava muito pelo lado esquerdo. Aí, essa bola era jogada em profundidade para o ponta direita, né? Tentar fazer alguma jogada. O Arthur saía na cobertura, tinha velocidade técnica, ele chegava antes do jogador, ele já chegava dando um chapéu, um lençol no jogador, e aí o João Saldanha lá de cima falava assim, eita craque pai d'égua. Pai d'égua, exatamente. Eita craque pai d'égua. Eu vi praticamente no limiar da carreira, no fechamento da carreira, o pai d'égua. Jogou no 13 de Campina Grande. O supervisor José Santos, que era treinador, que era supervisor do 13, veio buscar aqui em Fortaleza. Qual foi o contrato que tinha? O Flamengo, o 13 tinha que vencer pelo menos 2 jogos para manter-se na condição de campeão da Paraíba, diante do Campinense, que é o principal adversário dele. E o contrato que ele fechou com o Zé foi o seguinte: eu vou jogar as 3 partidas. Se eu não ganhar nada, se eu não for campeão, vocês não me pagam nada, só me pagam a passagem de volta. E foi assim. Assinou o contrato. Ele empatou uma e perdeu 2. Tem essa coisa porque... espetacular. Porque essa dimensão humana de torcedor com jogador, essa coisa assim. A camisa não podia ter propaganda, porque você não sujava o manto sagrado do clube. É verdade. O manto sagrado do clube não podia se imiscuir nessas coisas de mercado, de comércio. Então
tinha... E não era jogador A, B ou C, todo mundo tinha esse compromisso e essa coisa, tinha os mais levados assim, tudo mais brincalhões, e eles eram ótimos. Eu adorava todos os dois, Pedro Basílio e Arthur. Me contaram uma história do Arthur no 13, que você, pode ser que você confirme ou não, ou talvez você saiba ou não. Mas me contaram. Disse que em frente ao 13 de Campina Grande tinha um barzinho. Isso. Sabe? Tinha um barzinho. E o Arthur, ele acabava o treino, aí o sujeito tomava cerveja dentro de um coco. O sujeito botava cerveja dentro de um coco. É verdade mesmo, é. Aí ele ficava sentado lá e bebia de canudinho. Diz que ele bebia cerveja de canudinho. Aí só foram saber, entendeu? Porque depois foi embora. O cara foi cobrar do Arthur, ele falou assim, olha, estão 2 meses atrasados comigo. Aí tu cobra deles. Aí o cara cobrou deles, aí não deu mais certo. Foram os 3 jogos que ele fez lá pelo 13, né? Que tinha essa condição de ganhar para ser campeão, se não do contrário ele voltava no Expresso de Luxo, que era o ônibus que tinha. Jogava em qualquer posição. Qualquer posição, era meio campista, era lateral esquerdo, era quarto zagueiro, né? Zagueiro, não é? tudo. Era lateral direito, era meio campista, atacante. Jogava de ponta esquerda. Era espetacular. Meio campo, Arthur era espetacular. Era fechado. E Arthur jogou aí naquele tempo. Jogou no Internacional também, não? Não, o Basílio que foi para o Internacional. Foi o Basílio que foi para o Internacional. E para o esporte. E você naquele tempo, porque o que ocorre naquele tempo? A seleção brasileira toda jogava no Brasil. O campeonato nacional, você tinha Pelé, você tinha... Todo mundo jogava aqui, entendeu? Esse êxodo começa depois de 82 e tudo. 80, 82, mas 70, 74... Aí o Pelé, em 74, ele para daquela volta no Corinthians e tudo, mas o futebol brasileiro começa a mandar muitos jogadores. Hoje em dia não para mais ninguém aqui. Não. Hoje em dia você tem aí escolinha de Milan, escolinha de PSG, tem uma opção de coisa. O mundo também ficou menor, né? Você geograficamente. Toma uma Coca-Cola aqui, a rota no Japão. Geograficamente. Geograficamente. Então, hoje em dia, o sonho de um garoto não é mais jogar na seleção brasileira. O sonho dele é jogar no Barcelona, PSG, ir pra fora. Não é? E aí a seleção brasileira perdeu Manchester. Muito charme, perdeu tudo. Muito por conta da CBF também, que... Né? Agora, exatamente, é isso que eu ia tocar nesse ponto, mas você já chegou. Ou seja, sempre chega dentro do limite do Serginho, quando era jogador. E eu pergunto, a história desses jogadores que vão praticamente com 18, 19 anos, né? Agora é só 18 anos, né? Mas antes tem jogador aí que foi embora daqui 14 anos, 15 com 14 anos, 15 anos já estavam jogando fora, né? E depois é que a legislação proíbe que se venda o jogador assim. Mas a situação hoje é bem diferente, jogadores jogando milionários, né? Qual é o sentido que tem você ganhar tanto dinheiro lá fora e vir para cá praticamente para brincar? Porque eles vêm brincar com a seleção brasileira. Olha, eu não vivi essa experiência, mas me passa pela cabeça, pelo que eu fico vendo, nem ninguém nunca me disse nada. Já li alguma coisa sobre isso e tudo. Você levando em consideração que a maioria, entendeu, das pessoas não tem formação para lidar com esse dinheiro que de repente chega, a primeira coisa que o cara faz é casar com uma modelo. Isso. Você já viu? Todos eles casam com uma modelo. Todos eles casam logo com uma modelo. Que é uma modelo que seja famosa também, não é? Que seja famosa. Porque aí você mantém o ciclo. E alguns conseguem até sucesso. A maioria volta. E volta mal, não volta bem e tudo. Tem uns que conseguem, que pensam melhor, conseguem uma situação boa. Eu penso aí que os clubes, a questão da educação do jogador brasileiro, ela é vital. E ela pode chegar a um ponto
que os jogadores nossos não interessem mais tanto quanto interessam, porque por causa do problema. Vamos pegar, por exemplo, o Vini Júnior. Vini Júnior que chegou lá, enfrentou uma dificuldade e racismo. tudo. Aí depois veio a questão da raça, que aí eu acho que ele lutou com razão, Sim. em se proteger a coisa toda, e se defender e tudo. Mas aí já chegou, aí passou desse ponto já, aí ele, qualquer coisa agora ele está fazendo uma confusão dentro de campo. É verdade. Entendeu? Quer dizer, a fama subiu para a cabeça. Pois é, a fama sobe, e aí o sujeito lidar com isso é muito complicado. É muito complicado porque, ao mesmo tempo, é uma coisa milionária. O dinheiro, entendeu? Parece até aquela... me lembro do Paulinho da Viola, que eu gosto muito. Vendaval? Dinheiro na mão é vendaval. Vendaval. É solução e solidão. É verdade. E, né, e tem... Solidão, porque fica lá além mar. Além né? mar, isso. Mas o dinheiro não cobre, não dá. Nada cobre. Não dá aquecimento. Nada cobre. Né? Então... Eu acho o seguinte, que é diferente. Bom, eu perguntaria, a história é a seguinte. Na sua época, jogador de Afonsinho, né, e tantos outros, até o Heleno mesmo, do Botafogo. Heleno de Freitas. Quer dizer, todos eles tinham uma parte cultural que era além da curva. Né? O Afonsinho terminou medicina, né? Me parece que Heleno também tinha problema, na carreira também de médico, me parece. Sócrates, não é? E tantos outros, Zanata, do Flamengo. Então, muitos outros. Então, por que é que esses jogadores hoje não têm essa capacidade? É por quê? Na sua opinião? Olha, tem uma coisa que eu acho que está acontecendo com o mundo, que é você está valendo pelo que você tem. Não é o ser. Não é o ser. É o ter. Você também acha isso, Ivan? Não, eu pergunto para você. Pois é, rapaz, não, mas eu estou pensando porque é uma coisa assim que você percebe o desespero que existe pelo dinheiro. No futebol, então, rapaz, é uma coisa, entendeu? Que a CBF, a Conmebol, é jogo em cima de jogo, entendeu? Você pega qualquer time, é distensão, é jogadores contundidos, não pode jogar, joga 3 vezes por semana e viaja, entendeu? Então veja bem, está muito essa questão da grana, mas eu acho que minha cabeça viajou e eu queria fixar o pensamento. Você me perguntou. Por que não, as pessoas hoje, os jogadores hoje, eles não têm essa capacidade? Sei que eu tinha Afonsinho. Quer dizer, você chegou a ter um grupo chamado Democracia Corintiana. Sim. E foi um grupo bem sucedido, né? Me esqueci o nome do lateral esquerdo agora. Vladimir comandava, Sócrates comandava. Zé Maria. Aí tinha Casagrande, que Isso. até hoje é um comentarista que se preocupa com a condição humana. Agora, me permita uma piada sobre isso. O Birubiru, você lembra do Birubiru que jogava no Birubiru, jogou no esporte. O Birubiru foi entrevistado e perguntaram a ele o que é a democracia corintiana. Ele falou: eu corro por todo mundo e eles bebem. Boa, muito boa. Boa essa. Mas esse povo, por exemplo, esse povo era um povo que aí discutia as questões trabalhistas do futebol, questão do jogador e tudo, não sei o quê. Quer dizer, você tinha essa referência. Hoje em dia você não tem nenhum. Você não vê ninguém falando isso. Você tinha esses jogadores, Sócrates, Vladimir, tudo. Eu, de uma certa maneira, eu fui ligado a essa escola, porque eu conhecia. O Sócrates vinha aqui, aí ele ficava hospedado em Messejana, né, que ele tinha
tinha lá uns parentes do pai dele. O Marciano tinha jogado com ele no Botafogo de Ribeirão Preto, né? E Marciano era muito amigo e tudo, então a gente se encontrava, saía e tudo. Tinha o Fagner também, que cantou, mas sempre gostou muito de futebol, então também estava junto com a gente, tudo. Então você tinha esse grupo dentro do futebol que topava conversar essas coisas assim, o que fazer, o que não fazer. Mas aí o futebol brasileiro, ele de uma certa forma, ele deixou de ser uma coisa popular assim, das peladas de rua. Hoje em dia um garoto de 12, 13 anos, ele vai se divertir no shopping, se ele tiver alguma condição de vida. Uma namorada de lado. A namorada de lado. E por exemplo, antigamente, rapaz, a história do campo do Terra-Irmã é muito bonita. A história do Terra-Irmã é muito bonita. Tinha um cidadão, tinha um antigo lá. Eu depois que eu parei de jogar profissionalmente, eu fui jogar nos veteranos lá no Terra-Irmã. Tinha um campeonato de veterano. Tinha um campeonato, sabe, eu jogava no time que se chamava 11 Cansado. Se cansado, boa. O nome do time era 11 Cansado porque tinha uma pesca que saía no sábado assim, de tardezinha. Aí eles ficavam no mar, ali, não sei, umas 12 horas daqui, e pescavam e vinham chegando na madrugada. 5 e meia da manhã eles vinham chegando e as mulheres iam esperar na praia, né? E as mulheres esperam, uma coisa bonita isso. O pescador sai, o jangadeiro vai, quando ele volta... Parece mais uma canção do Chico Buarque de Holanda, né? Pois é, rapaz, né? E aí, esperando... Aí, quando eles voltavam, aí as mulheres falavam assim, vamos para casa, tá, não sei o quê. Não, vou jogar futebol. Aí teve uma mulher que falou assim, são uns cansados mesmo. Foi assim que nasceu o 11 Cansado. O 11 Cansado nasce assim. E a questão do campo, né? Porque uma coisa, você jogou bola quando era pequeno também, né? Você deve ter preparado algum campo para você jogar lá. Muitos. Puxa com a enxada, né? Aquela coisa, prepara o teu campo. Quer dizer, o manuseio... Os pés de burro, os carros, né? O amor pelo aquilo que você cria ali, você vai brincar, né? Então, o cajueiro, ele fazia aquelas jangadinhas de piúba, minimalista, que eles fazem ali no Mucuripe, né? E aí, rapaz, o cajueiro, né, foi uma das pessoas que trabalhou no campo lá, fizeram o campo do Terra-Irmã com a mão, fizeram isso junto com o Valdir Cabral e outras pessoas lá dentro. Valdir Cabral morreu tem uns 3 meses isso, o eterno presidente do Terra-Irmã. Né? Então, aí foi feito um projeto na época, lá muito tempo atrás, negócio de 84 e tudo. Eu sei que o Terra-Irmã, sabe, ganhou o estádiozinho dele, se fez tudo lá, não sei o quê, mas teve uma discussão na justiça quanto a se estava certo fazer aquela obra ali, porque tinha um pessoal de construtora querendo comprar o terreno, né? Eles sempre querem construir, e aí teve uma ação com o juiz, teve lá aquilo tudo, e o cajueiro estava, rapaz. Aí começaram o construtor falou lá uma coisa, o cajueiro lá de cima ouvindo, aí o cajueiro começou a berrar de lá, não sei o quê, esse campo, tudo não sei o quê. Aí o juiz falou assim, o senhor se comporta, eu vou pedir para o senhor se retirar da sessão, vou retirar o senhor. Você está gritando aí. Ele falou, mas menino, eu fiz esse campo com as minhas mãos. Aí quer dizer, o futebol, ele tinha isso. As areninhas são uma coisa importante, que é um local para brincar e tudo, mas é diferente você fazer um campo com a mão. Com a mão. Você fazer com a enxada. Você pegar a enxada, vai lá, né? Ou então com o que tinha na mão, lata, né? As latas, né? Enfim. É isso. Mas, meu querido Serginho, hoje o futebol tem realmente... eu costumo dizer para alguns amigos meus, que os caras dizem, eu sou torcedor não sei de quem, sou do Flamengo, sou do Botafogo, sei que outro. Eu digo, meu amigo, se você conhecesse a verdadeira essência do futebol, não é? Hoje praticado no Brasil,
Eu não estou falando que isso aqui é regra geral. Mas em algumas cidades, em alguns estados, você não passaria sequer, se conhecesse a verdadeira acepção do futebol, você não passaria na calçada. Né? Malandragem, sacanagem, isso realmente explode. Muito. Não é? Violência, briga de torcida. Então, torcedor, facções, enfim, é realmente uma sopa de letrinhas que não cabe aqui no nosso dicionário. Degradante, né? Degradante. Olha, tem uma coisa que eu fico vendo assim, que é esse produto todo, né? Por exemplo, começa um clássico desse de futebol, Flamengo e Palmeiras, Fortaleza e Flamengo, Fortaleza e Botafogo, não sei o que. Né? Se o juiz marca alguma coisa que os jogadores não concordam, todo mundo parte para cima do juiz. Para reclamar do juiz, pressionar, não sei o quê, e são orientados nesse sentido, porque para pressionar, para ver se na próxima ele não marca. Né? E geralmente o comentarista, ou o locutor, ou o repórter de pista, ele fala assim, se o juiz não se impor, vai perder a autoridade. Esse é o primeiro comentário. Verdade. O primeiro comentário poderia ser, os jogadores têm que se educar, isso não pode ser assim. Mas ninguém se educa, é como você acabou de falar assim, o futebol, ao invés de ser um lugar onde um torcedor podia sentar do lado do outro, não sei o quê, ele virou, sabe, essa questão de violência, de você ir para lá. Ele está pronto para a guerra. Ele é agora um torcedor. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, e vou ferir muita gente, não é? Mas a mídia também colabora com isso. Porque os torcedores, os narradores, muitas vezes, os comentaristas, eles não são isentos. Eles podem ter até isenção, mas a isenção para a família. Mas para o consumo próprio, eles são aberrantes. É só você abrir a camisa, é como se tivesse assim uma marca já registrada, não é? Porque todo mundo diz, olha, eu sou Botafogo, eu sou Flamengo, não é? Mas hoje em dia você sabe que determinados cronistas esportivos torcem, mas torce de uma maneira tal que distorce. Pronto. Entendeu? A grande realidade é essa. Eu trabalhei com um cidadão chamado Joselito Pereira Lucena em Campina Grande, um dos grandes narradores esportivos do Brasil, e ele dizia assim, olha, eu sei que você é 13 anos, mas eu sei também que você torce apenas com o estômago. Eu torço pelo Campinense com o estômago, nas minhas narrativas. Então, hoje é tão desmantelado, é tão deslumbrante, que as pessoas acham bonito. Mas isso interfere também. Interfere, claro. No comportamento dos torcedores nas arquibancadas. Interfere. Olha, tem uma coisa, eu tenho um personagem nas crônicas que eu faço, que ele se chama o comentarista de resultados. É bom, inclusive eu falo que o comentarista de resultados, ele não precisava nem ver o jogo, bastava o resultado. Isso. Né? O comentarista de resultado, né, ele tem um fio invisível, que liga ele ao coração do torcedor. Ele, dependendo da situação, ele bota a pilha. E a notícia vai de acordo com o resultado. Por exemplo, derrubar o técnico. De repente, sabe, alguém da imprensa que está falando, aí no time, aí um diretor fala que o técnico está prestigiado. Essa palavra prestigiado é a mesma coisa que desprestigiado. É a mesma coisa, ele está com está por aqui, entendeu? Então você tem essa conexão. Agora, o esporte fascinante. Nós estamos conversando sobre futebol aqui, né, esse tempo todo, tá? Tem muito mais assunto ainda, não sei qual tempo de duração, mas eu li uma coisa tão bonita sobre futebol,
e sobre essa conversa que a gente está tendo, porque ela está beirando assim as raias da poesia e as raias da violência, né? Ela vai lá e volta, não sei o quê. A gente estabeleceu justamente esses limites assim, e ele fala, né, que o futebol é a recuperação semanal da infância. Futebol é bom demais. Agora, é bom demais para você discutir de forma razoável. O que não dá para saber é você ser passional sempre. Aí não tem condição. Tem que controlar a paixão, né? Controlar totalmente a paixão. E é difícil você dizer, mas se eu quero tomar, mas tomar como, cara? Futebol não se toma, se ganha dentro de campo. O resto é fantasia. Que é o melhor do futebol. Né? Mas é sempre bom a gente ter essa imagem que o futebol ainda é, como diz o outro, né? Como diria algumas pessoas aí, futebol é uma coisa que é irremediavelmente, você nunca tira do sangue. Incrível. Olha, cara, essa coisa, pra mim, essa história de futebol, o Pacoty, se lembra do Pacoty? Lembro. Centroavante que teve aqui. O Pacoty faleceu, acho que uns 4 anos atrás. Isso. Aqui, né? E eu tinha 11 anos, eu nasci em 47, eu tinha 11 anos quando o Vasco comprou o Pacoty. E eu era Vasco. Vasco? Sou Vasco. Ainda é? Sou Vasco. Vai para lá, vem para cá e tudo, mas porque o Vasco, eu tinha um tio de criação que morava na Barreira do Vasco. A Barreira do Vasco era uma grande favela que tinha ao lado do campo do Vasco, que era a Colina, o estádio da Colina, né? E de vez em quando eu ia na casa desse meu tio e ele me levava para ir ao Vasco. O porteiro era pequeno, menino de 6, 7 anos assim, e eu com ele achando bom aquela coisa. Aí o porteiro, nunca mais eu esqueci o nome, Seu Mariano. Seu Mariano. Era o porteiro do Vasco. Eu voltei outra vez e fui. Aí você entrava e o Vasco naquele tempo, o Vasco já tinha um estádio, tá? São Januário. Tinha um estádio, São Januário. Aí tinha o parque aquático, tinha a história. Embaixo das sociais do Vasco tinha um ginásio de esporte. E você entrava por debaixo da arquibancada, aí tinha assim uma frase: enquanto palpitar um coração infantil, o Vasco será imortal. Nunca mais eu esqueci. Linda. Aí fiquei Vasco. Aí virou Vasco. Fiquei Vasco, né? E imortal também. Imortal, né, uma coisa assim que gravou mesmo. Mas aí depois teve um tempo que eu virei Fortaleza, porque gostei muito de ter estado no Fortaleza, né? Eu vim para cá para o Fortaleza, tem uma parte da torcida do Fortaleza, os mais antigos, que cruzam comigo, os meus amigos, falam assim: você traiu o Fortaleza. aí Por quê? Porque eu saí do Fortaleza para o Ceará. E naquele tempo era uma coisa meio absurda. Porque o Joãozinho, que era do Fortaleza, eu vim para substituir o Joãozinho, que era um meia muito bom de Itapipoca. Sim. O Joãozinho. Aí ele foi para o Ceará. Eu vim para Fortaleza junto com o Dimas e o Miguel. Dimas que já falecido. Dimas também era do Botafogo, né? Dimas também era do Botafogo, né? Botafogo. E Dimas virou Ceará? Ceará. O Dimas depois passou para o Ceará. Pro Ceará. Passou para o Ceará. O Ceará naquele tempo ele jogava o Campeonato Nacional já. O primeiro ano que o Fortaleza jogou o Campeonato Nacional, eu acho que foi em 1973, e fez uma grande campanha, o Fortaleza. Se eu não me engano, ele ficou 7º ou 8º colocado, porque ficou um timaço lá. Você tinha o Louro. Grande jogador. Louro, né? Era Lulinha, Louro, Queiroz. Grande goleiro. Queiroz, Pedro Basílio e Bauer. Queiroz era zagueiro. Zagueiro que veio do Botafogo pra cá. Isso. E aí você tinha o meio-campo. Eu tinha saído e o Hamilton Melo foi para lá. Então era Chinesinho, Lucinho, Hamilton Melo e Zé Carlos. Nossa. Era um quadrado de ouro, um time muito bom. E era o Hamilton Rocha,
pelo lado direito, e na ponta esquerda quem era, meu Deus? Era o Geraldinho Saravá. Depois o Hamilton Rocha saiu e entrou o Haroldo. É o jogador lá de Guarani de Campinas, de Juazeiro. Guarani de Juazeiro. Uhum. Geraldinho Saravá. Mas também você aí citou só fera. Só fera. O Ceará também, eu me lembro que tinha um time bom. Tinha o Hélio goleiro. Era Hélio, Tércio, Mauro Calixto, que era o quarto zagueiro. Carlindo, não? Carlindo era o lateral esquerdo. Aí meio campo ficava Edmar, eu, Samuel e Eduardo. Nossa Senhora. Aí era Jorge da Costa. Jorge da Costa na ponta direita, Jorge né? na ponta direita, da Costa na ponta esquerda. Era Jorge da Costa e da Costa também, né? Da Costa dois também irmãos. Eram dois irmãos, E o centroavante quem era? Erandi Montenegro. Tinha Erandi. Aí às vezes saía Samuel, às vezes saía eu, entrava com Erandi. Mas às vezes jogava com quadrado, porque eram só 10 jogadores, era 4 na defesa, 4 no ataque e os 2 pontas. Eu vou fazer aqui umas perguntinhas para você, rápido, não é porque a gente está praticamente com o tempo já se exiguindo. E eu vou fazer aqui, qual seria a seleção, na sua opinião, você que atua no Fortaleza e Ceará, na sua cabeça, das duas equipes, joguei, das duas categorias. Do tempo que eu joguei, eu tive um pouco dessa chance, porque teve um jogo aqui, aí já com o Castelão inaugurado, eu não era mais jogador, eu era técnico. Aí um combinado, Ceará e Fortaleza, enfrentou o Flamengo. O Rio. Flamengo era campeão mundial de clubes aqui. Sim. As duas torcidas se uniram e foi um momento glorioso no futebol cearense, que aí nós ganhamos de 2-0. Do Flamengo, que era o campeão mundial de clubes. Sim. Aí eu me lembro que na seleção, que eu era o técnico junto com o Moésio. O Moésio Gomes. Desculpa. Moésio Gomes. Moésio Loyola, um grande amigo, né? Gente boa da lei. Gente boa demais. E aí, rapaz, o que acontece? Como eram 11 jogadores, tinham que ser 6 de um time e 5 de outro. Confusão. O Moésio queria botar 6 e eu também queria. Sim. Porque ele queria botar 6 do Fortaleza e eu 6 do Ceará. Aí eu usei um argumento que eu falei assim, Moésio, o Ceará está na frente do Fortaleza no campeonato. Então nós estamos merecendo ter um jogador a mais. Sei. O Moésio concordou. E eu me lembro que a gente venceu o jogo e teve esse combinado. Mas se eu tivesse que fazer uma seleção desse tempo que eu joguei, 73, 74 e tudo, eu colocaria, vou botar independente de posição, quem eu acho. Goleiro, o Hélio Show. Espetacular. O Hélio. Lateral direito, o Louro. Era Ave Maria. A zaga, Pedro Basílio e Arthur. Minha Nossa Senhora. Pedro Basílio e Arthur. Sem comentários. O lateral esquerdo, aí eu botava o Carlito, do América. Do América jogava muito. Sim, Carlito. Eu não conheci aí, não vi não. Mas aí vamos botar Carlindo. Carlindo, que era do Ceará. E tinha o Bauer. O Bauer era muito bom. O Bauer lateral os dois laterais do Fortaleza, o goleiro ali, Pedro Basílio e Arthur jogaram os dois. Meio campo, aí não é brincadeira não. Aí eu ia botar 4 jogadores. Eu botaria Edmar, botaria Hamilton Melo, Zé Eduardo e Samuel. Não, Zé Eduardo, pelo amor de Deus. Como jogava bonito, né? Rapaz, ele jogou lá no Botafogo da Paraíba, tu chegou a vê-lo. Ele jogou no Botafogo da Paraíba e jogou no Flamengo, rapaz. Ele foi trocado por um time por 18 jogadores do Flamengo. Exatamente. O Flamengo fez 6 jogadores. Lembra do Mário Rocha, do Mário Sérgio? Lembro, Mário Sérgio. Pois é, rapaz. Mário Sérgio, jogava muito, jogou no Vitória. Maria. Era Osni, e Mário Sérgio. E Mário Sérgio. André Catimba. Pois é. Bom, diante dessa situação, a gente está terminando aqui a nossa conversa, né?
E eu quero explicar para os nossos amigos, os telespectadores, também internautas, que esse caderno, essa jogada que nós fizemos hoje, trazendo o nosso querido Serginho Redes, ele vai ficar praticamente como um back de alta categoria, né? Aliás, não back não, você é um coringa. Você joga muito, jogou muito. Joga nas 11. Joga nas 11. Então o Serginho vai ficar nessa convicção de estar aqui, sempre trazendo informações com a participação durante a semana, do programa Café Jornal. Tá bom, Serginho? Tá bom, é um prazer. Muito obrigado, querido. Evandro, tá aqui com você. Quer dizer, fluiu, parece que a gente nem fez nada, né? Parecia conversar. Né? Porque as pessoas aqui já estão dando sinal assim, dizendo assim, ó, temos que chamar já, parar, né? Fazer um giro pela redação do jornal para trazermos as principais informações para que o público de casa possa também ouvir-nos, não é? E também saborear. Tá bom, Serginho? Serginho, foi um grande prazer. Você realmente é um almanaque, viu? Tamo aí, eu gosto de futebol. Ótimo, eu também. Um abraço então para você. Meus amigos, aquele abraço então a todos vocês. Uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Esperamos estarmos aqui amanhã, tá bom? Um abraço.